Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Trump, que está perto de fechar um acordo para botar os argentinos sem precisar de visto para entrar nos Estados Unidos. Olha que coisa maravilhosa, hein? Lembra que o Lula há muito tempo busca isso, tá? O Lula tentava muito, tanto que ele exigiu visto de americano para poder dizer que se os Estados Unidos exigem visto do Brasil, então o Brasil vai exigir visto dos Estados Unidos também, não sei o que lá, uma besteira. Eu já expliquei para vocês que os Estados Unidos têm um problema de gente que vai para lá para ficar lá indefinidamente, né? Então exigir o visto faz sentido para eles. Eu reconheço, tirar visto americano é um saco. Eu já tirei, é realmente um saco. É um pé no saco tirar visto americano. Mas faz sentido, porque realmente eles têm o problema do pessoal que vai para lá e fica por lá, né? Agora, a gente aqui no Brasil não tem esse problema. Tem meia dúzia de americano que veio aqui pro Brasil e ficou aqui legal? Tem. Tem um monte de americano. Tem um que mora aqui perto aqui de casa. Mas não tem problema. Eles vão para cá, é um ou outro. Não é um problema como eles têm lá, que milhares de pessoas indo para os Estados Unidos ficando ilegais, né? O pessoal que vem para cá são poucas pessoas. Não é um problema para o Brasil, né? E aí o Lula brigou proibindo visto, exigindo visto americano aqui no Brasil também. Ao contrário, o que o Milei fez? O Milei se aproximou do Trump, se aproximou dos Estados Unidos e agora está perto de conceder o programa de entrada sem visto aos argentinos nos Estados Unidos. Olha que beleza, né? Mais uma vez o Milei conseguindo passar o Lula para trás dessa história. É o preço do pessoal que quis fazer o L, você que quis fazer o L em 2022. Não, porque é a mesma coisa. Bolsonaro e Lula é a mesma coisa, não vai fazer diferença. Se fosse o Bolsonaro aqui no Brasil, se continuassem as reformas de diminuição do tamanho do Estado, como o Paulo Guedes vinha fazendo, é outra coisa, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Comunas à beira do falecimento, Cadê o Milei brasileiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump está a ponto de conceder o programa de entrada sem visto aos argentinos aqui. O acordo seria anunciado com a chegada da chefe do Departamento de Segurança, que se reúne com Milei e Bullrich essa segunda-feira. Segunda-feira agora, pode ser anunciado que a Argentina vai entrar por programas que não necessitam de visto para os Estados Unidos, né? Vocês sabem, toda a América Latina precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Eu acho que, se não me engano, o Chile não precisa, mas o resto todo precisa. Por quê? Porque o resto todo, se deixar, meu amigo, aqui no Brasil, se deixar, governador Valadares some do mapa, não tem mais ninguém lá, a cidade desaparece. Vai todo mundo para os Estados Unidos, né? Não tem nada contra o pessoal do governador Valadares, tá? Aliás, acho que eles estão certos, tá? Acho que ficar aqui no Brasil realmente é roubada, mas enfim, esse é o problema. Aqui, ó, a secretaria do chamado Homeland Security, né, o Departamento de Segurança Interior do Trump, chega esse domingo ao país com uma importante notícia para os cidadãos argentinos. Altas fontes diplomáticas confirmaram ao Clarim que esse encontro com o Milei nessa segunda-feira e com a ministra Patrícia Bullrich, a Kristi Noem, vem firmar um acordo de entendimento que os Estados Unidos pretende conceder novamente à Argentina o programa de eliminação de vistos para turismo ou negócio por 90 dias. Ou seja, qual que é a ideia, né? Se você vai visitar os Estados Unidos, vai ficar até 3 meses nos Estados Unidos, você pode ir sem visto, chegando lá para turismo e negócios, sem visto por 90 dias, né? É a mesma coisa que acontece com a Europa também, e outras nacionalidades que vão para os Estados Unidos também. Você vai para lá e não precisa de visto. Veja, não precisa do visto como é aqui no Brasil, que você tem que tirar o visto antes, tem que fazer todo o processo, entrevista, checagem de antecedentes. É um saco o processo de tirar o visto americano aqui no Brasil, tá? Mas enfim, eles fazem todo o processo lá para deixar você ir para os Estados Unidos. Eles continuam tendo, parece que tem um formuláriozinho que você vai na internet, né, preencher o formulário para viajar, e quando você chega lá nos Estados Unidos, também não quer dizer que você vai entrar não, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Você chegando lá, eles vão checar as informações todas e vão deixar ou não você entrar conforme a coisa. Mas certamente é muito mais fácil do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil você nem pega o avião, meu amigo, se não tiver o visto. Eles já checam o seu visto na cabine do avião aqui no Brasil, antes de pegar o avião para ir para os Estados Unidos. Eles checam se o seu visto está válido, se está tudo certinho, coisa e tal. Então, uma coisa muito boa, uma notícia muito boa para os argentinos. Os argentinos, durante muito tempo, também não precisavam de visto para entrar nos Estados Unidos. Por quê? Porque, lembra, a Argentina já foi um país rico, meu amigo. A Argentina era, aliás, ainda hoje, ainda é mais rico que o Brasil, não tenha dúvida não, tá? A gente fala da Argentina decadente, e de fato a Argentina decaiu muito nos governos da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes e coisa e tal, mas a Argentina é um país muito rico, né, aqui na América Latina. Então eles nunca tiveram esse problema do pessoal fugir para os Estados Unidos. Mas com o avanço do socialismo lá na Argentina, com o avanço da miséria, com a piora das condições devido aos sucessivos governos socialistas,
aí a Argentina passou a ser exigido o visto da Argentina, tal como é exigido o visto do Brasil também para entrar nos Estados Unidos. E agora, olha que maravilha, você tendo amizade com o Trump, o Milei sendo próximo ao Trump, tendo a mesma orientação ideológica, conseguiram algo que o Brasil aqui batendo pezinho, não, porque eu vou exigir visto dos americanos, que aí os americanos vão parar de pedir visto brasileiro porque eu estou pedindo visto americano. Não, meu amigo, você pedir visto americano aqui no Brasil, você está acabando com o turismo aqui no Brasil, diminuindo o turismo no Brasil e ganhando absolutamente bolota no final das contas, né? Enfim, aqui ó, é um gesto de Trump no contexto da guerra que tem contra a imigração ilegal no seu país, que também reforçou os controles para os legais que possivelmente tenham também que pagar mais para entrar nos Estados Unidos. Ah, talvez tenha uma taxa para pagar para entrar nos Estados Unidos, tá? Mas isso, o visto brasileiro também você paga taxa, você sabe, né? E não é barato não, você paga caro pelo visto brasileiro aqui. O visto, quer dizer, o visto americano aqui no Brasil, né? Além disso, segundo fontes na economia, asseguraram que já está quase pronto para fechar o acordo comercial entre o republicano e o libertário, ou seja, o acordo comercial da Argentina com os Estados Unidos, que vai permitir quase que tarifa zero de um lado e de outro, iPhone baratinho na Argentina. Ó, já sei o que eu vou fazer para comprar meu próximo iPhone. Ou seja, ainda não se conhece o conteúdo desse acordo sobre o visto e nem o acordo da coisa econômica, mas certamente pode ser alguma coisa próxima, né? Aqui, ó. Seria parecido com o que em 1996 firmou o governo de Carlos Menem com o Bill Clinton e foi suspenso em 2002 devido à crise econômica. Ou seja, lá em 96, o Carlos Menem assinou um acordo com o Bill Clinton, que era o presidente americano na época, o Carlos Menem era o presidente argentino, também isentando os argentinos de visto. Por quê? Porque a Argentina estava indo bem. Aí, quando veio a crise em 2002, quando o país lá, a Argentina afundou na crise devido ao peronismo, aí pronto, né? Aí não teve jeito, aí suspenderam esse negócio, né? Então aqui, bem interessante a coisa, vamos ver essa notícia, é uma notícia que é um tapa na cara do Lula, né? O Lula está se afastando, tá afastando o Brasil dos Estados Unidos, o Lula com essa política idiota, e pior, não é o Lula, é essa casta brasileira aqui do agronegócio, do pessoal que estava todo mundo feliz da vida que não ia ter Bolsonaro em 2026. Não, porque vamos nos livrar do Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro, o que evidentemente é igual a Lula, né? Em 2026, não sei o que lá, esse pessoal estava muito satisfeito, os empresários de São Paulo, vai todo mundo voltar a ter que pedir visto no consulado, aquela encheção de saco de pedir visto no consulado, tá vendo? Tivesse ficado o Bolsonaro aqui alinhado com o Trump, alinhado economicamente, continuado as reformas liberalizantes no Brasil, teríamos uma economia melhor, não estaríamos nessa merda fiscal absurda que nós estamos e nem arrumando confusão com a principal potência do planeta, né? Olha só, é o que eu falo, nessa competição entre Lula e Milei, meu amigo, Milei tá dando um banho, mas tá dando um banho mesmo no governo do Lula. E mais do que isso, mais impressionante, que o pessoal gosta de falar assim, não, mas ele tá melhorando a economia, mas a pobreza tá aumentando na Argentina. Não, não tá não, tá diminuindo na Argentina. É o que eu sempre falo. Todo mundo quer diminuir a pobreza. Essa ideia de que a direita quer aumentar a pobreza, só na cabeça de esquerdista que cola isso. Todo mundo quer diminuir a pobreza, quer mais igualdade social. Todo mundo quer um país mais livre, mais seguro, com mais economia, mais próspero. Todo mundo quer a mesma coisa. A grande dúvida é como chegar lá. A esquerda acha que é com o governo fazendo um monte de medidas e coisa e tal que vai conseguir essas coisas. E não é. Já tentaram e já falharam. A direita acha que é com mais liberdade econômica. Deixa a sociedade resolver os próprios problemas, que ela resolve melhor do que o governo. E adivinha? É verdade, é isso que resolve o problema no final das contas. Parabéns ao Milei, parabéns aos argentinos. E aí, como é que faz para tirar a nacionalidade argentina? Hein? Alguém sabe como é que faz para emigrar legalmente para a Argentina, virar argentino?